Pois é, senhores. Adivinha quem voltou para a pauta do Guardião? Ele mesmo. O lendário, o inigualável, o fenômeno sociológico, o mendigo. Esse sujeito que finge ser atrapalhado. Mas a gente sabe que por trás daquele olhar perdido existe um gênio do caos. Uma mistura rara de tragédia com comédia. Tipo Shakespeare, só que sem Shakespeare. E como esse assunto rende mais que série ruim com 4 temporadas, depois que a Sandra Mara resolveu dar o ar da graça num podcast, tudo voltou à tona. Ela saiu de lá dizendo que ganhou milhares de seguidores, porque aparentemente nada impulsiona mais uma carreira do que reviver publicamente o pior momento da própria vida. Para quem não viu o podcast, ela contou tudo, como aconteceu, por que aconteceu e, claro, o tradicional, o que aconteceu depois do que aconteceu. Sinceramente, senhores, acho curioso, para não dizer suspeito, alguém que jurava que queria esquecer um episódio tão sinistro, agora estar revivendo a história com mais entusiasmo que reboot da Disney. Mas enfim, vou colocar os vídeos para vocês entenderem o nível da novela. E antes disso, vocês já sabem, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Se vocês verem a entrevista dele com o Léo Dias, ele fala, não tenho que perdoar, porque realmente, por mais que não teve justiça no meu caso, eu não traí o Eduardo, eu sofri um abuso sexual. Independente dele não ter sido condenado ou não, não muda o que eu passei. Sim. Então, momento algum eu fiz aquele exame íntimo lá, enquanto eu estava internado, eu fiz o exame íntimo lá e tal, tudo, mas a gente sabia que não ia dar em nada, porque é a palavra de uma pessoa que está em estado psicótico contra uma pessoa que, na visão da sociedade, era vítima da sociedade por ser morador de rua. Só que de vítima ele não tem nada, e a postura dele mostrava isso, que de vítima ele não tinha nada. Então, o Eduardo não teve que me perdoar, foi o que ele falou na entrevista do Léo Dias, eu não tenho que perdoar. Mas com o tempo você viu que foi mudando o relacionamento. Aí... As atitudes dele foram mudando? Não, mas a mudança não foi por conta do que aconteceu. Foi mais do dia a dia mesmo. Não, tipo... a mudança foi por causa do financeiro. Ah, do financeiro. Foi do financeiro, porque eu não era mais a provedora do lar, e aí quando teve que mudar, aí ele foi procurar outra. Aí nisso, tanto que a primeira traição dele, eu pedindo pra ele, Eduardo, você tá me traindo? Ele, não tô te traindo, não sei o que. Aí quando pensou, não, ele me trocou por uma loira lá, de Planaltina, Goiás. Me trocou por ela e foi morar com ela. Tadinha. Tadinha, que barra. E, gente, somos 12 mil pessoas novas aqui. Quando eu voltei agora para as redes sociais, eu estava com 300 mil, né? Agora estamos com 312 mil. Então, tem 12 mil pessoas novas aqui. 12 mil... que veio por conta da repercussão do podcast com o Charles Damasceno e com o Eixo Podcast. Nossa. Então, gente, esse assunto é extremamente importante e precisa ser falado. Já consegui a primeira corrida aqui de volta, longe um pouquinho. Então, gente, para algumas pessoas esse assunto enche o saco. Para outras pessoas, ela vai conseguir saber identificar quando acontecer algo parecido e vai lembrar de tudo que eu já alertei aqui e falar, caraca, poxa, dessa pessoa, ela não tá bem, então ela vai ser uma das pessoas que vai ajudar a outra e não destruir a outra. E para mim, para quem me conhece, sabe que o maior sofrimento esse tempo todo pra mim foi a questão de ver o mal triunfando e ver que eu fui a maior vítima. Tá bom. O polêmico Givaldo resolveu abrir a boca de novo, porque aparentemente o silêncio não paga as contas, e afirmou em uma entrevista que tudo o que a Sandra Mara andou dizendo no podcast é pura encenação. Segundo ele, aquela história de surtos, transtornos e confusão mental seria só um teatro mal ensaiado. Ele garante que, na ocasião, ela estava mais consciente do que muito adulto funcional por aí. Disse ainda que daquela vez ele a chamou de ser iluminado, alma faminta, e que teria saciado a dita cuja no momento exato. E claro, segundo o próprio Givaldo, a palavra dele é a verdade absoluta. Porque, veja bem, ele já é morador de rua,
Então seria burro mentir, já que não tem nada a perder. Um argumento peculiar. Agora, se isso é real, se é fake, se é roteiro da Marvel, ou se é apenas mais um capítulo da novela Eu e Meu Engajamento, ninguém sabe. Mas uma coisa a gente percebe de longe. O tal do Givaldo deve ter feito um estrago épico, porque a Sandra Mara não consegue passar uma semana sem ressuscitar o assunto. Quem realmente quer enterrar um episódio traumático não fica cavando a própria cova com colher de chá na internet. Ela diz que fala sobre isso por um motivo nobre. Claro, nobre como aquele momento em que você lembra o mundo inteiro de que virou meme nacional por pegar um mendigo. A cada vez que comenta, o nome dela roda de novo. Não por qualquer feito grandioso, mas pelo episódio que ela mesma diz querer esquecer. Agora, sobre o Givaldo ter dito isso mesmo, se é verdade ou só fake news para ganhar uns cliques? Sinceramente, não dá para saber. Não existe vídeo, não existe gravação. Só o famoso me contaram. Mas, conhecendo a fauna da internet brasileira, eu também não duvido de absolutamente nada. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. E aí, senhores, o que vocês têm a dizer sobre esse enredo digno de novela das 8, só que com orçamento zero e atuação duvidosa? Porque eu, o Guardião, sinceramente ainda não consegui formar uma opinião concreta sobre essa história toda. Eu fiz o que qualquer fofoqueiro responsável faria. Vasculhei tudo. Entrei no TikTok, cavei o Facebook, passei por plataformas que nem a mãe do Mark Zuckerberg lembra mais que existem. Fucei até aquelas páginas que só tem corrente de Boa Noite com Jesus. E nada. Nada do tal vídeo do Givaldo dizendo o que estão espalhando por aí. Agora, claro, pode existir sim, escondido em algum canto obscuro da internet, onde só conspiradores e gente que acredita em terra plana se aventuram. Então, se algum de vocês achar esse vídeo perdido, por favor, deixem aí nos comentários, porque o Guardião faz outro vídeo em cima sem pensar duas vezes. Afinal, conteúdo pronto é uma bênção. E fofoca quente não se desperdiça. Agora, vamos ao ponto. Vocês realmente acreditam que o mendigo Givaldo falou isso tudo? Ou estamos diante de mais um episódio clássico da série brasileira Quem Mentiu Melhor? Porque, convenhamos, quando o assunto envolve Givaldo e Sandra Mara, a linha que separa fato de ficção é mais fina que a paciência de um atendente de call center. E eu, como o mais novo fofoqueiro profissional deste país, praticamente um fofoqueiro pio com carteira assinada, tenho a obrigação moral e espiritual de trazer essas pérolas até vocês. Afinal, o entretenimento de vocês é o meu propósito, e o meu propósito é justamente cutucar essas histórias até sair alguma verdade, ou pelo menos um bom vídeo. E aqui entra o grande ponto de interrogação gigante piscando em neon. A própria Sandra Mara diz que ganhou mais de 13 mil seguidores depois de aparecer no podcast. Ah, mas é claro, o trauma é tão grande que ela corre pra internet contar tudo de novo. Quem diria não? De repente o sofrimento virou marketing orgânico. O que eu percebo, senhores, é o seguinte: ela pode até ter problemas, pode até ter passado por um surto, mas dá para ver mais claramente que só o apino que ela está tentando cavar um lugarzinho ao sol, nem que seja à base de lembranças traumáticas recicladas para engajamento. E, sinceramente, parece que está funcionando. E outra coisa, se o assunto realmente fosse tão traumático assim, por que diabos ela continua desenterrando ele toda semana? Porque quem quer apagar um incêndio não joga gasolina. É tipo o cara que jura que quer parar de beber, mas todo sábado está sentado no balcão do bar pedindo fiado. Não faz sentido lógico, emocional ou matemático. Por isso, senhores, eu digo sem medo, o Guardião está desconfiado, muito desconfiado. Essa história de surto, às vezes soa como aquela desculpa padrão que todo adolescente usa quando é pego com dinheiro da carteira do pai. Ai, eu pensei que fosse meu. Claro, meu anjo, claro. E eu sou o Batman. Aqui, a moeda não é dinheiro, é atenção. E atenção na internet vicia mais que açúcar e faz gente inteligente agir como se tivesse desligado o raciocínio na tomada. Então, se eu tivesse que dar uma nota para essa história de surto, de 0 a 10, eu dou 11 de desconfiança. Mas veja bem, não estou aqui para julgar ninguém. Imagina, só que se eu não julgar, o meu modo fofoqueiro pio entra em crise existencial, e aí quem sofre são vocês que ficam sem vídeo. Então, se
sim, eu vou julgar um pouquinho. Faz parte do pacote entretenimento, reflexão e fofoca. E vamos ser sinceros, todo mundo gosta de uma fofoca. Até quem diz que não gosta, gosta escondido. E vocês, senhores, vão ficar do lado de quem nessa batalha épica pela verdade? Acreditam no Givaldo, o mendigo iluminado? Ou acreditam na Sandra Mara, que transforma cada recordação traumática em um Reels novo? Deixem aí nos comentários qual lado vocês compram, porque o Guardião quer saber. E claro, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like maroto para fortalecer, porque ajuda o Guardião a continuar investigando essas obras-primas da humanidade. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!